Teorias da culpabilidade, com base na apostila da LFG, no caderno LFG, no livro do Luiz Regis Prado e no curso de Direito Penal do Rogério Greco. Pois bem, a doutrina ensina, dentro dessa evolução das teorias da culpabilidade, que estão diretamente atreladas àquela evolução do fato típico, aquela evolução histórica. Das teorias da culpabilidade, a doutrina indica a teoria psicológica da culpabilidade, seguida da teoria psicológica normativa da culpabilidade e depois a teoria normativa pura, que é aquela extremada da culpabilidade, e a teoria limitada da culpabilidade, que diverge da extremada por um pequeno detalhe que será explicado à frente. Pois bem, teoria psicológica da culpabilidade, ela tem base no causalismo, e segundo essa teoria, dolo e culpa são espécies de culpabilidade, ou seja, existe a culpabilidade dolo e a culpabilidade culpa. E o único elemento da culpabilidade é a imputabilidade, ou seja, sendo o agente imputável nos termos do causalismo, haverá a culpabilidade dolo ou a culpabilidade culpa, seja o ato doloso ou culposo. Veja bem, o nome da teoria é teoria psicológica da culpabilidade. Até então, dolo e culpa eram os elementos subjetivos, ou seja, elementos psicológicos, sem entrar no mérito da questão de que a culpa é um elemento, na verdade, normativo. Mas até essa época, esse período era consagrado, e até hoje existem autores que afirmam que a culpa ela é subjetiva como o dolo, mas sem entrar no mérito dessa divergência doutrinária. Teoria psicológica, porque ela tem como espécies dolo e culpa, que são subjetivas, que são psicológicas, estão na cabeça do agente. Por isso, teoria psicológica da culpabilidade. Na teoria psicológica da culpabilidade, de base causalista, duas espécies de culpabilidade: culpabilidade dolo, culpabilidade culpa, e um elemento, que é a imputabilidade. Posteriormente veio a teoria psicológica normativa da culpabilidade. Veja bem, continua sendo psicológica, ou seja, dolo e culpa integram ela. Só que agora ela é normativa. E normativa por quê? Por causa que foi inserido no dolo o elemento normativo, que é a atual consciência da ilicitude. Ou seja, de acordo com a teoria psicológica normativa da culpabilidade, que tem base neocantista, não existem mais espécies de culpabilidade, como na teoria anterior. Ela existe apenas elementos de culpabilidade. Os elementos são a imputabilidade, que permaneceu, a exigibilidade de conduta diversa, o dolo e a culpa. Lembrando que o dolo aqui é o dolo, vontade, consciência, mais o elemento normativo, que é a atual consciência da ilicitude, ou seja, é aquele que Luiz Regis Prado chama de dolo malus do direito romano, E superado essa teoria, veio a teoria normativa pura. Normativa pura. Por quê? Deixou de ser psicológica. Por quê? A teoria normativa pura, ela é com base no finalismo de Hans Welz. Ou seja, o que o finalismo fez de principal? Retirou o dolo e a culpa da culpabilidade e levou para o fato típico. Ou seja, teoria normativa pura. Normativa pura. Não tem mais o elemento psicológico, os elementos subjetivos, dolo e culpa, foram retirados e levados para o fato típico. Ou seja, o que prescreve essa teoria normativa pura, chamada de, no primeiro momento, extremada da culpabilidade, para posteriormente ser chamada limitada da culpabilidade.
Vamos na parte extremada da culpabilidade. A culpabilidade é composta pelos seguintes elementos: imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e o elemento normativo, que é a potencial consciência da ilicitude. Ou seja, o dolo foi retirado da culpabilidade e levado para o fato típico, mas o seu elemento normativo permaneceu na culpabilidade. Tanto que o dolo do fato típico, na teoria finalista, é um dolo natural, ou seja, ele não possui o elemento normativo que permaneceu na culpabilidade, e exatamente por isso é teoria normativa pura, ou seja, é só normativo, subjetivo foi para o fato típico. Qual que é a consequência desse dolo, desse elemento normativo ter permanecido aqui? E vejam a diferença. O elemento normativo permaneceu. Só que na teoria anterior, que é a psicológica normativa, o elemento normativo estava integrando o dolo e era a atual consciência da ilicitude. Atual. Já na teoria normativa pura, o dolo saiu e permaneceu o elemento normativo potencial consciência da ilicitude. Em termos práticos, o que significa isso? O caderninho aqui tem explicação resumidíssima. Em simples palavras, quando a consciência era atual, qualquer erro de proibição, evitável ou inevitável, excluía a culpabilidade. Ou seja, aquelas causas excludentes da culpabilidade, né, do erro de proibição, se fosse evitável ou inevitável, já excluía a culpabilidade, quando a consciência era atual. Agora que a consciência passou a ser potencial, somente o erro de proibição inevitável exclui a culpabilidade. Por quê? Se o erro de proibição for evitável, é possível a punição a título de culpa. Perceberam o detalhe? É muito importante isso, eu vou repetir. Consciência, quando era atual, se ocorresse um erro de proibição, tanto evitável quanto inevitável, excluía a culpabilidade. Agora, como a consciência passou a ser potencial, consciência da ilicitude, somente o erro de proibição inevitável exclui a culpabilidade. Porque se o erro de proibição for evitável, não se exclui a culpabilidade. Tem que raciocinar isso com muita calma para entender. Só que nessa fase, ainda com base na teoria finalista, teve a teoria limitada da culpabilidade, né? Que tem as mesmas características, tem base finalista, tem como elementos imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude. Mas qual que é a diferença? Essa diferença é aquela da teoria extremada da culpabilidade e a teoria limitada da culpabilidade. Por quê? Para a teoria extremada da culpabilidade, todo erro que o agente incide é erro de proibição. Seja sobre um erro sobre a legalidade do fato que ele pratica, seja sobre um erro sobre a situação fática, né? É aquele artigo 20, parágrafo 1º, que causa polêmica. Já, de acordo com a teoria limitada da culpabilidade, a situação é diferente. Se o erro for uma situação fática, ocorre um erro de tipo, que vai excluir a tipicidade. Agora, se um erro foi sobre a existência de uma causa de justificação, que justificasse aquela atitude, né? Aí o erro é de proibição. Existe essa divisão. Lembrando que o que é o erro? É uma causa excludente, seja da culpabilidade ou da tipicidade.
dependendo da teoria que se adota. Aqui o Luiz Regis Prado, o Rogério Greco, aborda muito bem esse tema, de uma forma muito tranquila, muito interessante de se estudar aqui. Vou ver se eu consigo achar aqui. As teorias da culpabilidade. Mas é muito tranquilo essa diferenciação, né, da teoria da culpabilidade. Olhando aqui. Essa questão do erro de tipo e erro de proibição, que é discutido pela teoria extremada, pela teoria limitada, é somente em relação às discriminantes putativas, né? As discriminantes putativas eliminando essa punibilidade do agente, né? Então, ocorreu uma discriminante putativa, que só, ou seja, discriminante putativa só existia na cabeça do autor. Se essa discriminante putativa for relacionada a uma situação fática, o exemplo que o Rogério Greco dá é daquele pai que acorda de madrugada e acha que a casa está sendo invadida, atira, mata o filho. Isso é erro de tipo. O erro de tipo, ele errou sobre situação fática, uma discriminante putativa da legítima defesa. Lá do outro, aquele senhor da zona rural que teve a filha estuprada, que achava que tinha o direito de ir lá e matar o estuprador, é erro de proibição. Um erro que incide sobre a existência de causas que permitiam aquela conduta, né? Incidiu em erro de proibição, uma discriminante putativa uma exculpante da legítima defesa. Pois bem, por hora é isso.